Pessoal, vamos começar a resolver então aqui o simulado 3 do Gaut do primeiro semestre de 2020. Vamos lá. Nessa primeira questão ele deu pra gente esse gráfico que é da força pelo tempo, certo? Aí ele deu aqui um bate-estaca, que é tipo, o martelo vem, cai a uma distância e bate nessa estaca. Aí à medida que ele bate, essa estaca vai entrando no chão. Aí ele falou assim: o martelo de ferro de 1,5 toneladas de um bate-estaca cai em queda livre de uma altura de 5 metros, a partir do repouso, sobre uma estaca de cimento. O martelo não rebate após a colisão, isto é, permanece em contato com a estaca. A força exercida pela estaca sobre o martelo varia com o tempo de acordo com o gráfico acima. Então a gente pode ver aqui pelo gráfico que não é uma força constante, ela é variável, tá bom? Ele fala que ele está afirmando que a força máxima superior é 75 kN, ou seja, ele quer saber o valor dessa força máxima daqui. A gente vai calcular e vai ver se é isso aí, tá? Então vamos lá. Notações que eu quero colocar aqui. Vamos primeiro escrever aqui, ó. Esse martelo vai cair. Então vamos começar com a queda do martelo. Certo. Durante a queda a gente vai usar as equações de cinemática. Ele está caindo com aceleração, certo? Então a gente tem que usar as equações do MRU. E eu vou utilizar a do sorvetão. S é igual a S0 mais V0T mais até ao quadrado sobre 2. Legal, vamos colocar. A altura que ele foi solto é 5. Aí isso aqui vai ser 0, isso aqui vai ser 0. A aceleração da gravidade, então é 10. Multiplicado pelo tempo de queda ao quadrado, dividido por 2, certo? Esse 2 corta com esse 10 vai ficar 5. Aí 5 com 5 corta. A gente tem que ter ao quadrado é igual a 1. Então, o nosso tempo vai ser igual a 1 segundinho. Deixa essa informação guardadinha daqui, tá bom? Agora que a gente tem o tempo de queda, a gente vai calcular a velocidade. A gente sabe que lá em cima ele saiu do repouso e ele vai acelerando até ele ter uma velocidade máxima, que é no momento que ele bate. Essa velocidade vai ser dada por isso daqui, ó. Calculando a velocidade. Vi vovó atrás do toco. Então vamos lá, nossa velocidade final que eu quero descobrir. Velocidade inicial é 0. Nossa aceleração é a da gravidade, que é 10, e o tempo que durou isso aqui foi 1 segundinho. Então a velocidade que ele vai bater lá é com uma velocidade de 10 metros por segundo. Deixa isso aqui guardado. Tá bom? Agora eu quero colocar algumas considerações. A gente vai ter que usar aqui aquelas ideias de quantidade de movimento e de impulso, tá? Você tem que lembrar que quantidade de movimento é a massa do objeto vezes a velocidade dele, tá bom? E a gente vai usar uma ideia que é impulso. Impulso tem duas formas de você calcular. Ele pode ser calculado sendo a variação da quantidade de movimento, né? Ou seja, a quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Ou você pode calcular o impulso como sendo a numericamente igual, né, a área de um gráfico força por tempo. Se você reparar esse gráfico daqui, ele é força por tempo. Então, se a gente calcular essa área daqui, a gente vai ter o impulso, certo? Então, a gente pode juntar essas duas equações e descobrir isso aqui, ó. A área do gráfico, né, a gente sabe que é numericamente igual ao impulso, que é igual à variação da quantidade de movimento, tá bom? Então, é exatamente isso que eu vou fazer aqui, ó. Você tem que reparar que após a colisão, a velocidade é nula, né? Então, a gente vai escrever aqui, ó. O impulso é a variação da quantidade de movimento, que é o final menos o inicial. Aí a gente coloca as fórmulas. A quantidade de movimento final é a massa vezes a velocidade final. Menos o inicial, né? Massa vezes velocidade inicial. Beleza. A gente sabe que o inicial aqui vai ser 0. Então só sobrou o final. A massa dele, ele deu 1 tonelada. 1 tonelada é 10 elevado a 3 quilogramas. Então, a gente vai colocar aqui a massa dele é 1,5 vezes 10 elevado a 3, certo? Aí você multiplica pela velocidade, que a gente já calculou. Lembra que aqui deu 10? Então, a gente multiplica por 10, tá?
10 elevado a 1. Então, a gente tem que o nosso impulso é 1,5 vezes 10 elevado a quarta. A unidade dele vai ser quilogramas, metros por segundo. Tá bom? Aí o que a gente vai fazer? A gente agora vai calcular a área do nosso gráfico, certo? A gente sabe que a área é numericamente igual ao nosso impulso. O impulso, a gente já sabe quanto que dá. 1,5 vezes 10 a quarta. A área dessa figura aí vai ser base maior, somada com base menor, multiplicado pela altura, dividido por 2. Aí a gente começa a substituir os dados, ó. A base menor vai da origem até o 0,3, olha lá no eixo X. Então, ó, vai ser 0,3. A altura, não, a base menor, perdão, é 0,1. Porque seria 0,2 menos 0,1. A altura seria o valor da nossa força máxima. Certo? Aí a gente divide tudo isso aqui por 2, igual a isso aqui. Aí você faz, ó, esse daqui vai ficar 0,4. Aí você pega esse 2, passa multiplicando, pega esse 4, passa dividindo, né? Aí depois de você fazer essas contas, você descobre que a sua força máxima vai ser igual a 75 vezes 10 elevado à terceira newtons, que é exatamente a mesma coisa que 75 kilonewtons, certo? Então esse item daqui tá C de certo, tá? Vamos seguir em frente. Ótimo. Nessa segunda questão, ele fala bem assim, ó, do vestibular de 2015. A figura abaixo ilustra os caminhos S1, S2 e S3 para se mover um objeto de massa m entre os pontos A e B, sob a ação unicamente do campo gravitacional terrestre, que é considerado uniforme. Os pontos A e B estão posicionados, respectivamente, nas alturas H e HB, sendo o H a diferença de altura entre o A e o B. Tendo como referência a figura e as informações acima, julgue os próximos itens. Então vamos lá. A gente tem aqui a bolinha, que vai sair do ponto A e para o ponto B. Ela fez 3 caminhos. O primeiro foi descendo aqui e depois fazendo aqui. Esse é o caminho 1. Caminho 2 é vindo assim na diagonal. E o outro é assim, tá bom? Ele falou pra gente que tá agindo simplesmente através do campo gravitacional. Ou seja, é um campo conservativo, tá? Um campo conservativo, não tem atrito. Beleza. Aí nesse item 80 ele falou bem assim, ó. O trabalho realizado sob a ação de forças conservativas corresponde à transformação de energia potencial em energia cinética ou vice-versa, dentro do próprio sistema. Certinho? Lembra que quando a gente aprende a calcular trabalho de uma força, basicamente essa força está fazendo com que o objeto se mova? Se ele está se movendo, ele está ganhando energia cinética. E de onde que veio essa energia cinética? Veio de alguma energia potencial que estava armazenada dentro desse corpo, beleza? Então esse item é teórico e ele está certo, tá bom? Item 81, esse item aqui ele é interessante, ele é clássico e importante. Se esse W significa trabalho, tá? WS1 é o trabalho que a força peso realizou nessa bolinha ao longo desse deslocamento 1, tá? Aí ele falou assim, se W1, W2, W3 são os trabalhos realizados para se mover o objeto nos caminhos S1, S2 e S3, respectivamente, então o trabalho no caminho 1 é maior que o trabalho no caminho 2, que é maior que no trabalho 3, no caminho 3. Gente, seguinte, vocês aprenderam lá na aula de trabalho que o trabalho é calculado por isso aqui, é uma força vezes o deslocamento vezes um coseno, né? Então você fala, ó, depende do deslocamento. Deslocamento é o caminho, né? Se você reparar, ó só, o caminho 1 é maior que o caminho 2. Então você pensa assim, ah, então a distância aqui vai ser maior para o trabalho 1, então o trabalho 1 é maior que o trabalho 2. Só que isso aqui só vale para forças que tem um bloco encostado em outro, tá? Isso aqui não vale para forças conservativas. Quando você tem forças conservativas, deixa eu escrever aqui, forças conservativas. O que é uma força conservativa? É uma força que não é dissipativa, não tem atrito, tá bom? A força gravitacional é uma força conservativa. Quando você tem uma força conservativa,
Você tem aqui o ponto inicial, que eu vou chamar de ponto A. E aqui você tem o ponto final, que eu vou chamar de ponto B. O trabalho é o mesmo entre esses dois pontos. Não importa se o caminho é esse, se o caminho é esse, se o caminho é esse, tá? Se você tem uma força conservativa, o trabalho só depende do ponto inicial e do ponto final. Como aqui a gente tem a força peso, que é conservativa, e nos três caminhos o ponto inicial e final coincidem, para essa situação os trabalhos são todos iguais. Então, para esse item 81, a gente pode escrever que trabalho 1 é igual ao trabalho do caminho 2, que é igual ao trabalho do caminho 3, tá? Por isso, esse item está errado. Agora, se essa bolinha, ao invés de estar caindo sobre influência da gravidade, ela estivesse sendo arrastada em uma mesa, aí isso aqui já não seria válido, tá bom? Vamos seguir em frente. Questão 82 caiu na prova da Polícia Civil para perito em 2016. Vamos ler. Uma bola de massa M é liberada a partir do repouso de uma altura H. Vamos desenhar isso? Só para separar. Aqui está o chão. Aqui está a nossa bolinha com uma massa M a uma altura H, tá? Aí ele falou assim: desconsiderando a resistência do ar, a velocidade da bola a uma altura y, onde y é menor que h. Então, ó, ela caiu. Vamos supor que ela estava aqui, tá bom? Aqui está a nossa bola. Essa nova altura, ele decidiu chamar de y, tá? Você concorda que isso aqui é queda livre, né? Cai com uma velocidade inicial zero, aí como está sob essa aceleração da gravidade, à medida que vai descendo, a velocidade vai aumentando. Então, quando ela chegou nessa altura aqui, ela tinha uma certa velocidade. Eu vou chamar de velocidade final. Tá bom? Você concorda que esse foi o nosso deslocamento? Qual que foi esse deslocamento aqui? Esse deslocamento é a altura inicial menos a altura que ela tá bom? Vamos continuar o enunciado aqui. Ele fala assim: a velocidade da bola nessa altura é corretamente descrita por 2gh menos y elevado a 1 meio. Gente, tem duas formas da gente fazer essa questão e eu vou fazer das duas, tá? A gente pode fazer isso aqui por conservação de energia mecânica ou por cinemática, tá? Vamos começar fazendo por energia. Então aqui, ó, por energia. Vamos lá. Aqui em cima eu vou chamar de ponto 1 e aqui eu vou chamar de ponto 2. Então a energia mecânica no ponto 1 é igual à energia mecânica no ponto 2. O que era a energia mecânica? Era a soma da energia cinética lá no ponto 1 mais a energia potencial também lá no ponto 1. É igual, mesma coisa para o ponto 2. Energia cinética no ponto 2 mais energia potencial no ponto 2, tá bom? Vamos lá em cima ela saiu do repouso, né? Então a velocidade inicial é zero. Se a velocidade é zero, então a energia cinética naquele ponto é zero. Então lá no ponto 1 não tem energia cinética, mas tem potencial. E qual é o tipo de potencial? Gravitacional. Então, ó, isso aqui vai ser mgh, tá? Massa, gravidade e altura. Lá no ponto 2 ela vai ter o quê? Vamos fazer o seguinte, a gente vai considerar que o ponto mais baixo que ela atinge, que é esse ponto aqui, é a nossa referência. Então, nesse ponto, a energia potencial vai ser zero. Você poderia ter colocado no chão? Poderia, mas aí não vai dar certo com o enunciado. Então, vou falar que no ponto 2, a potencial é zero. Então, só vai ter energia cinética. Qual que era a fórmula da cinética? mv² sobre 2, tá? Apareceu massa dos dois lados, então a gente pode cortar. Ok. Eu vou pegar esse 2 e vou passar multiplicando, tá bom? Mas antes de fazer isso, eu quero chamar a atenção para isso daqui, tá? Essa altura é a altura de onde a bolinha foi solta até o lugar onde a gente considerou que a energia potencial é zero. A gente não considerou que a energia potencial é zero aqui? Então esse H não vai ser esse H daqui, ó. Tá vendo a bolinha? Não vai ser esse H, vai ser esse caminho daqui, tá? O nosso deslocamento. E a gente viu que esse deslocamento é H menos Y. Então, no lugar desse H, eu vou escrever H menos Y. Então, ó, eu vou ter G, H menos Y, igual a V ao quadrado sobre 2. Pega esse 2 e passa multiplicando. Então, eu vou ter 2G,
h menos y igual a v quadrado. Vamos espelhar, é só escrever ao contrário. Tá? Para tirar esse quadrado, a gente tem que passar a raiz quadrada para o outro lado, né? Então, a gente tem que a velocidade ali vai ser raiz quadrada de 2 vezes a gravidade multiplicado por h menos y, certo? E a gente faz aquele esquema de quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Essa raiz pode ser reescrita em forma de potência. Pronto, é exatamente o que ele tinha afirmado. Então, esse item 82 está correto, tá? Agora, vamos resolver isso aqui de novo usando cinemática. Quando a gente vai resolver coisa de cinemática, a primeira coisa que você se pergunta é: eu vou utilizar as equações do MRU ou do MRUV? Está caindo sob a aceleração da gravidade, tem aceleração, então é MRUV. Então, das equações do MRUV, eu vou utilizar a do Torricelli, tá bom? V final ao quadrado é igual a V inicial ao quadrado mais 2A vezes o deslocamento, certo? Vamos lá, a velocidade final é justamente o que ele quer. A inicial não era zero, então nem precisa colocar. Então eu vou ter 2 vezes a gravidade vezes o deslocamento. Ó, o deslocamento é h menos y. H menos y. Tira o quadrado, né? Vai ser a raiz de tudo isso. E a gente viu que isso aqui pode ser reescrito 2g h menos y elevado a 1 sobre 2, tá? Mesma forma de calcular, formas diferentes de calcular a mesma coisa. Nesse exercício em particular, foi mais fácil resolver por cinemática. Mas tem exercício que é mais fácil resolver por energia, tá? Aí vai depender do seu exercício, tá bom? Vamos continuar aqui, ó. 83. A força gravitacional é uma força conservativa. Certo. Eu falei pra vocês ali em cima, né? A gente tem dois tipos de força, gente. A gente tem a força conservativa e força dissipativa, tá bom? Força conservativa é forças que, se você for calcular o trabalho, não depende da trajetória que a partícula teve. Só depende do ponto onde ela saiu e do ponto onde ela chegou. Uma força dissipativa quer dizer que, para calcular o trabalho da força, vai depender da trajetória que ela fez. Se a trajetória foi maior, então vai ter mais trabalho, tá? 84. A conservação de energia mecânica só é válida para sistemas conservativos. Certo. Se tiver atrito, parte daquela energia vai se dissipar em forma de calor. Então você não tem mais uma conservação, né? Você tem alguma coisa que está sendo dissipando. 85. Apesar de em sistemas não conservativos a conservação de energia mecânica deixar de valer, ainda é possível utilizar o modelo matemático capaz de descrever a situação utilizando energia mecânica inicial e final. Esse item está certo. Professor, como assim? Não tá, se tem atrito, não está mais conservando energia. Exatamente, mas olha só o que está para fazer. Conservação de energia, né? A energia total inicial, então eu vou botar energia inicial é igual a energia final, certo? A energia inicial vai estar lá. Aí ao longo da trajetória, vamos supor que está perdendo energia para o atrito. Aí a gente vai ter uma energia final, certo? E essa energia final é menor do que a energia inicial, porque ela perdeu um pouco, né? É como se, sei lá, inicialmente eu tivesse 10 joules de energia e aqui eu tenho 6 joules. O que aconteceu com os 4 joules? Virou calor por atrito. Mas se eu pegar essa energia final e somar com o trabalho da força de atrito, o somatório, isso aqui, o resultado dessa soma, vai bater exatamente com o valor da energia inicial. Então, a conservação da energia mecânica pode ser adaptada para essa equação daqui quando a gente tem atrito, tá bom? Aí a questão 85 fica certa. Aí vamos ler essa 86 aqui, ó. Considere hipotética, também é da prova de perito. Considere que uma criança de massa m desce do topo de um escorregador que encontra uma altura h em relação ao solo. Admitindo que a criança parte do repouso e que o atrito seja nulo, a expressão que corresponde à velocidade final da criança é 2gh elevado a 1 sobre 2. Gente, essa questão é exatamente a mesma questão dessa. A única diferença é que o deslocamento já é a altura total h, tá bom?
Então a resolução tá aqui, é a mesma, tá? Então esse item tá C de certo. Beleza? Vamos passar para a próxima página. Aqui. Questãozinha do vestibular da UNB 2014. Esse texto aí não precisa não, vamos para os dados. Ele deu pra gente a Terra e Marte. Aí ele falou que a massa de Marte é 10% da massa da Terra, o raio é 50% do raio da Terra, e o raio de órbita do Marte é 1,5 vezes o raio de órbita da Terra, né? Aí ele falou assim, tendo o texto acima como referência, julgue os itens seguintes. Aí nesse item 87 ele falou bem assim, ó. O ano marciano é igual a 3 sobre 2 elevado a 2 vezes o ano terrestre. Pessoal, como é que a gente pode fazer isso? Olha só, deixa eu escrever aqui. 87. Vamos lá. Quando ele fala ano marciano, o que é ano? É o tempo que leva para o planeta dar uma volta completa ao redor do Sol. Ou seja, é o tempo de um ciclo acontecer. E em física, o tempo de um ciclo é o período, representado por um T maiúsculo, tá bom? Basicamente, ele quer comparar o período de Marte e o período da Terra, tá? Aí você tem que usar aqui a terceira lei de Kepler. Terceira lei de Kepler. O que a terceira lei de Kepler fala? Ela compara duas coisas que orbitam e fala que o período da primeira coisa, que eu vou chamar de período de Terra, por exemplo, ao quadrado, dividido pelo raio de órbita ao cubo. Gente, isso aqui é raio de órbita, não confunde com raio do planeta, tá? Vai ser igual ao período do outro planeta, que seria o de Marte, também ao quadrado, dividido pelo raio de órbita desse Marte ao cubo, tá? É isso aqui que a terceira lei de Kepler fala. Então, vamos lá. Olha só. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse termo daqui, que está dividindo, e vou passar para lá multiplicando, certo? Então, a gente vai ter isso daqui, ó. Esse TM ao quadrado ficou sozinho. Então, ó, o período de Marte ao quadrado está sozinho. Aí o R foi para lá multiplicando, né? Então, eu vou ter o raio de Marte ao cubo, multiplicando pelo período da Terra ao quadrado. Tudo isso dividido pelo raio de órbita da Terra ao cubo, tá bom? Aí olha só o que eu vou fazer, gente. Aqui. Eu vou separar isso aqui em duas frações, certo? Isso daqui pode ser reescrito em uma única fração. Então eu vou ter o raio de Marte dividido pelo raio da Terra. Como os dois estão elevados ao mesmo expoente, a matemática diz que a gente pode simplesmente colocar um parênteses e colocar o expoente aqui fora, tá? Aí você multiplica pelo TT ao quadrado, que é o período da Terra ao quadrado. Certinho? Agora vem um pulo do gato. Aqui, ó, ele falou que o raio de órbita de Marte é 1,5 vezes o raio da Terra. Então, sempre que a gente vê raio de Marte, a gente pode substituir por 1,5 vezes o raio da Terra. Então, aqui, ó, apareceu o raio de Marte. Então, no lugar, eu vou fazer o seguinte, ó, 1,5 vezes o raio da Terra. Embaixo já tem o raio da Terra aqui normal. Elevado a 3 vezes t ao quadrado. Se você perceber, nessa fração apareceu RT embaixo e RT em cima. Então a gente pode simplesmente cortar, tá bom? E aqui tem outro pulo do gato, ó. Tá vendo que aqui apareceu 1,5? Você tinha que dar um jeito de lembrar que 1,5 é a mesma coisa que 3 dividido por 2, tá bom? E a gente vai ter que fazer as contas agora com, ao invés de 1,5, 3 sobre 2, tá? Então aqui, ó. Vamos continuar aqui em cima. O período de Marte ao quadrado vai ser 3 sobre 2 elevado a 3 multiplicado pelo período da Terra ao quadrado. Eu quero pegar esse quadrado aqui e passar para o outro lado. Então, eu vou passar como uma raiz, né? Então, ó, o período de Marte vai ser raiz quadrada de tudo que estava lá.
3 sobre 2 ao cubo vezes tt ao quadrado, tá? Sempre que você tiver coisas multiplicando dentro de uma raiz, você pode separar em raízes. Então, ficaria desse jeito, ó. Eu posso separar em uma raiz só com essa fração daqui, certo? Multiplicando pela raiz do outro termo lá. Eu só posso fazer isso quando eles estão sendo multiplicados. Se aqui tivesse um mais, um menos ou uma divisão, não podia. Aí você tem que lembrar que quando você tem alguma coisa ao quadrado dentro da raiz, esse quadrado aqui corta com a raiz, né? Então a gente tem essa raiz quadrada aqui, de 3 sobre 2, vezes o período da Terra, certo? Aí aqui a gente vai fazer aquele esquema, ó. Deixa eu escrever aqui. Você tem a raiz quadrada de a elevado a 3, certo? Esse raiz quadrada é como se tivesse um 2. Aí você pode fazer aquele esquema de quem está no sol vai para a sombra, né? Isso aqui pode ser reescrito assim, ó. 3 sobre 2, né? É exatamente o que eu vou fazer aqui. Então, o período de Marte vai ser 3 meios elevado a 3 meios também. Multiplicado por tt. É justamente o que ele falou no enunciado, ó. O ano marciano vai ser 3 meios elevado a 3 meios vezes o ano terrestre. Então, esse item está certo. Item 88. A aceleração gravitacional é aproximadamente 40% menor na superfície de Marte que na superfície da Terra. Vamos lá, pessoal. Aqui a gente tem dois cenários. Ele falou da aceleração no primeiro cenário, que é na Terra, e depois ele falou no segundo cenário, que é em Marte, tá? Sempre que for assim, a gente escreve o seguinte. Primeira coisa, a gente tem que lembrar que a aceleração aqui na gravitação é calculada dessa forma daqui, ó. Uma constante, gzão, vezes a massa do planeta dividido pelo raio, né? Esse raio aqui tem que estar ao quadrado. Show, então vamos lá. Na Terra, é o nosso primeiro cenário. A aceleração na Terra eu vou chamar G, aceleração em T de Terra, né? Vai ser essa constante vezes a massa da Terra dividido pelo raio da Terra ao quadrado, tá? Sempre que você vê isso daqui, você pode já subentender que é a aceleração na Terra. Vamos chamar isso aqui de 1. Agora, deixa eu separar essas coisas daqui. Tá. Agora eu vou colocar em Marte. Beleza. A aceleração em Marte vai ser, ó, aquela mesma constante, ficar uma constante, né? Vezes a massa de Marte dividido pelo raio de Marte ao quadrado. Aí, ó, aqui no enunciado ele fala assim, ó. A massa de Marte é 10% da massa da Terra. Sempre que você vê 10%, é 10 dividido por 100, certo? Esse 0 corta com esse 0. 1 dividido por 10 é 0,1. Então, a massa de Marte é a mesma coisa que escrever 0,1 vezes a massa da Terra. Então, ó, aqui eu vou colocar G. Aí, isso daqui é 0,1 vezes a massa da Terra. Então, 0,1 massa da Terra, tá? Aqui embaixo o raio vai estar ao quadrado, então eu já vou colocar o parênteses ao quadrado. Aí aqui é o raio de Marte, né? Aí aqui no segundo ponto ele fala assim, o raio de Marte é 50% do raio da Terra. Ou seja, 50% é 50 sobre 100. Esse 0 corta com esse. 5 por 10 é a mesma coisa que 0,5 vezes o raio da Terra. Então aqui, onde está raio de Marte, eu posso botar 0,5 vezes o raio da Terra. Tá? Beleza, em cima a gente repete, só que esse 0,1 eu vou colocar aqui primeiro porque está multiplicando, então não importa a ordem dos fatores. Então é 0,1 vezes G vezes a massa da Terra. Certo, quando você tem duas coisas multiplicando e as duas coisas estão ao quadrado, cada uma delas fica ao quadrado, né? Então eu teria isso daqui é a mesma coisa que 0,5 ao quadrado vezes esse raio da Terra ao quadrado, tá? Esse 0,5 ao quadrado, o resultado dele é 0,25.
Aí você tem também o raio da Terra ao quadrado, tá bom? Gente, se você reparar, olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho essa fração daqui, que é só de números, e eu tenho essa fração só de letras. Beleza? Se você reparar, essa fração só de letras é a mesma coisa que estava escrito aqui, certo? Então, no lugar disso aqui, eu posso falar que é a nossa aceleração na Terra, tá? Essa conta de números, o resultado vai dar 0,4. Então, a gente tem que isso aqui é 0,4 vezes a aceleração na Terra. Então, isso aqui que a gente encontrou. A aceleração em Marte é 40% da aceleração na Terra. Só que não foi isso que ele falou o contrário no enunciado, olha só, ele falou que a aceleração gravitacional é 40% menor em Marte do que na Terra. A gente achou na Terra do que em Marte. Então a gente tem que isolar a aceleração na Terra. Ou seja, é só pegar esse 0,4 e passar dividindo para o outro lado. Então, ó, vamos isolar a aceleração na Terra. Vai ser igual a aceleração em Marte dividido por 0,4, tá? Esse 0,4, vamos fazer o seguinte. Você pode só fazer na calculadora, mas vamos fazer sem calculadora, tá? 0,4 é 4 sobre 10. Aí eu tenho uma divisão de frações. Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Faz isso daqui na calculadora. Se você fizesse na calculadora, você vai ver que isso aqui vai dar 2,5, que equivale a 250%. Então daqui a gente descobriu que a aceleração na Terra vai ser 250% a aceleração em Marte. Agora a gente colocou na forma que ele falou no enunciado. Então esse item está errado. Tá? Aí nessa questão 89, ele fala bem assim, ó. O peso de um corpo é 30% menor em Marte do que na Terra. Vamos lá. Força-peso, a gente não vai usar mg, porque o mg a gente só usa lá em leis de Newton. Aqui em gravitação, deixa eu separar aqui os exercícios. Essa questão é 89. A força-peso é a mesma coisa que a força de atração, certo? E aqui, a nossa força de atração é G vezes a massa do planeta vezes a massa do objeto, dividido pela distância entre eles, que a gente vai considerar sendo o raio do planeta, ao quadrado. Então, a gente tem que calcular o peso através dessa fórmula daqui, tá? Então, vamos lá. A gente vai escrever a mesma coisa que antes. Na Terra, vamos supor que na Terra, a força na Terra é isso aqui. A massa da Terra, raio da Terra. Aí a gente vai para Marte. Então, a força, peso em Marte é aquela constante vezes a massa de Marte vezes a massa do objeto, dividido pelo raio de Marte ao quadrado. Aí, ó, a gente sabe que essa massa de Marte é exatamente 0,1 vezes a massa da Terra, certo? E a gente sabe que o raio de Marte é 0,5 vezes o raio da Terra. São as mesmas contas que na questão passada, né? Então a gente sabe que isso aqui vai ficar 0,4 só um minuto vezes a força na Terra, tá? Então o peso em Marte é 40% do peso na Terra. No enunciado ele falou que o peso é 30% menor. Não, é 40% menor. Por isso que esse item tá errado. Então ele tá errado, tá? Aí 90 ele falou assim: medida por uma mesma balança de braços iguais, a massa de um corpo em Marte é igual ao valor registrado na Terra. Vamos lá, gente. Se você muda de um planeta e vai para outro, o que vai mudar? Vai mudar a gravidade, certo? Se mudar a gravidade, vai mudar, consequentemente, a força-peso, tá? Então, seu peso vai mudar se você estiver em planetas diferentes. Só que a sua massa nunca vai mudar. Sua massa, se você tem uma massa de 80 kg, você vai ter 80 kg, não importa se você está na Terra, se você está em Marte, se está em Júpiter. O que muda é o seu peso. E aqui ele falou, ó, a massa do corpo é igual ao valor da Terra. Sim, a massa é sempre a mesma. A massa nunca muda, tá? Se ele tivesse falado peso é igual, aí estaria errado. 91.
O alcance de um projétil lançado na superfície de Marte é máximo quando o ângulo de lançamento é 42 graus, desconsiderando-se as forças de atrito com a atmosfera. O que ele está falando aqui é aquele lançamento de projeto que a gente estuda. Você tem um objeto, você coloca aqui uma velocidade inicial e ele tem essa trajetória daqui, tá bom? Dependendo desse ângulo daqui, esse alcance pode ser maior ou menor. O nosso alcance máximo sempre vai acontecer quando esse ângulo é 45 graus, tá bom? Não importa se você está no planeta A ou no planeta B. Ele falou que o ângulo era 42, né? Então esse item está errado por causa disso, tá? Aí aqui na 92 ele fala bem assim: a velocidade orbital de um satélite em Marte será inferior a 1/3 de sua velocidade orbital na Terra, se as distâncias do satélite ao centro de cada planeta forem iguais. Legal. Então vamos fazer o seguinte. Esse que ele está falando aí é a velocidade de órbita. Imagina que você tem a Terra orbitando o Sol. Se essa trajetória for circular, a gente vai ter uma formulazinha que dá essa velocidade, tá? Deixa eu anotar aqui, 92. A formulazinha que dá essa velocidade vai ser raiz quadrada de g vezes m vezes o raio. Eu vou botar raio de órbita só para ficar em evidência, tá bom? Isso aí vai me dar velocidade. Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular isso aí para a Terra e eu vou calcular isso aí para Marte, tá bom? Então vamos supor que essa que eu escrevi já é da Terra. Então eu vou ter que ter a massa da Terra e o raio de órbita da Terra, tá bom? Agora vamos colocar a velocidade para Marte. É o mesmo g vezes a massa de Marte dividido pelo raio de órbita de Marte. Tá bom? Aí aqui, ó, vamos voltar no enunciado da questão. Aqui ele falou de como a gente converte as massas. E aqui ele falou de como converter os raios, né? O raio de órbita de Marte é 1,5 vezes o raio de órbita da Terra. Vamos voltar lá. Então isso aqui pode ser reescrito desse jeito, ó. G vezes 0,1 vezes a massa da Terra. Aí o raio de órbita vai ser 1,5 o raio de órbita da Terra, tá? Isso aqui pode ser reescrito o seguinte: 1 dividido por 15, tá? Eu já multipliquei os dois por 10. Vezes G, massa da Terra, raio de órbita da Terra. Lembra que essas duas frações estão multiplicando? Então a gente pode separar em duas frações, né? Então, ó, deixa eu continuar aqui. Isso aqui é a velocidade de Marte, tá? É uma fração de 1 dividido por 15, multiplicado pela fração de G, massa da Terra, raio de órbita da Terra. Isso daqui é a mesma coisa que isso daqui, né? Então a gente pode trocar isso aqui por velocidade da Terra. O resultado disso daqui é 0,26. Então a gente chegou aqui, a velocidade que Marte gira vai ser 0,26 vezes a velocidade que a Terra gira. Tá? O que ele falou no enunciado? Ele falou que é inferior a 1/3. Sim, isso aqui é inferior a 1/3, tá? Então esse item aqui tá certo. O 92. Beleza? 93. Se um explorador entrar em uma caverna em Marte e for caminhando em direção ao centro do planeta, a força de atração gravitacional que age sobre ele decai com o quadrado da distância. Gente, vamos lá. Esse aqui é o 93, né? A gente tem aqui o planeta. Aqui é o centro. E para qualquer objeto que esteja fora dele, a gente vai ter essa distância, né? Aí vai ter uma atração aqui. Essa força em módulo é Gzão, a massa do planeta, massa do carinha, dividido pela distância entre eles ao quadrado. Então a gente pode falar que a força decai com o quadrado da distância. Só que isso só vale para coisas que estejam fora do planeta Terra, tá? Fora da casca dele. Se esse corpo estiver aqui dentro, essa fórmula deixa de valer. Então quando ele fala que à medida que ele vai entrando e andando assim,
Tá falando aqui, ó, decai com o quadrado da distância. Não, não decai com o quadrado da distância. Esse item aqui tá errado, tá bom? Vamos pro 94. Aqui terminamos a matéria da frente 1, vamos começar a frente 2. Sobre a dilatação que os corpos sofrem quando a altura da temperatura, julgue o item a seguir. 94, deixa eu escrever aqui. O comprimento de uma barra metálica aumenta em 0,2% para um aumento de temperatura de 100 graus Celsius. O coeficiente de dilatação superficial do material que constitui a barra é inferior a 3 vezes 10 a menos 5. Vamos lá. O que a gente sabe? A gente sabe que a barra vai ter um comprimento original, que é o L. A gente esquenta ela no foguinho. Olha meu foguinho estilo Hot Wheels. Aí ela dilata. Certo? Esse tanto que ela dilatou é o que dilatou. E agora esse comprimento total é o nosso comprimento final. Tá? Como que é a equação que relaciona a variação de comprimento com as outras coisas? Essa fórmula daqui, ó. A variação de comprimento vai ser o comprimento original vezes uma constante, né, que é a constante de dilatação linear, vezes a variação de temperatura. Vamos lá, o que ele falou para a gente? Ele falou que o comprimento aumenta em 0,2%. Gente, 0,2%, vamos lá. É só você pegar esse número e dividir por 100. Então vai ser 0,2 dividido por 100, né? Então isso aqui é a mesma coisa que 0,002. Pronto, tá? Só que ele fala que é essa quantidade do tanto inicial. Então você tem que multiplicar isso aqui pelo comprimento inicial. Então aqui no lugar de ΔL, a gente vai colocar 0,002 L0 igual a L0, que ele não deu. A alfa ele não deu pra gente. Mas ele falou que a variação de temperatura foi 100 graus. Então tá aqui, 100. Pega esse 100 e passa dividindo. Só que antes de fazer isso, ó, apareceu L0 dos dois lados, então pode cortar. Então não tem nenhum problema ele não ter dado pra gente o valor do comprimento inicial. Então eu vou ter que a nossa dilatação linear é 0,002 dividido por 100. Beleza? Isso aqui vai ser 2 vezes 10 elevado a menos 5. Esse é nosso alfa, que é o nosso coeficiente de dilatação linear. Só que ele não pediu o linear, ele pediu o coeficiente de dilatação, ó, superficial, ele pediu beta. Você tem que lembrar que beta é 2 vezes o alfa, então vai ser 2 vezes, quanto que vale ele? 2, 10 a menos 5. 2 vezes 2 dá 4, então o resultado é 4, 10 a menos 5. Graus Celsius a menos 1. Tá? Esse é o valor. Ele falou o quê? Ele falou que é inferior a 3 vezes 10 a menos 5. Não, é superior. Então, esse item 94 tá E de erradinho. Beleza, galera? Certo, vamos pro próximo item. Na próxima página. Aqui, item 95 caiu na Polícia Federal para perito. Questão 95, ó. A lei zero da termodinâmica estabelece que, se dois sistemas A e B estão em equilíbrio térmico, então vamos escrever aqui, ó, 95. Eu tenho um corpo A e eu tenho um corpo B, tá? Eu sei que o A está em equilíbrio térmico com B, então eles são iguais, a mesma temperatura, tá? Então A e B se encontram em equilíbrio térmico com o terceiro sistema C. Então tem um terceiro corpo C. Então, A e B estão também em equilíbrio térmico entre si. Sim, se tanto o A quanto o B estão em equilíbrio térmico com C, então quer dizer que o A também está em equilíbrio térmico com o B. Questão totalmente teórica. Esse item 95 está C de certo, tá bom? Vamos para o 96, também da PF. Um determinado gás que pode ser considerado ideal ocupa um volume V1 a uma dada temperatura T1, a uma pressão P1. Essas condições iniciais são alteradas e esse mesmo gás fica submetido a uma pressão igual à metade da pressão inicial, enquanto sua temperatura foi aumentada em 4 vezes, quadruplicada. Com base nesses dados, pode-se afirmar que o volume ocupado pelo gás será 8 vezes o valor de V1.
Vamos lá. Deixa eu escrever aqui 96. O que a gente sabe sobre gases? Se o gás está isolado no recipiente e não sofre nenhuma transformação, você vai usar PV igual a nRT. Agora, se o gás sofreu uma expansão, alguma transformação, você tem que a pressão dele antes vezes o volume antes dividido pela temperatura antes é igual a essas mesmas coisas depois. Certo? A situação que a gente tem é essa daqui, tá? Então, ó, ele chamou de V1, T1, P1. Eu chamei de A de antes, tá bom? Vamos escrever aqui então. Aqui, vamos escrever então. Antes, a gente tinha uma pressão 1, um volume 1 e uma temperatura 1, né? Aí ele foi lá e sofreu essa transformação. Aí ele falou assim, ó. A nova pressão é metade da pressão inicial. Então, no lugar de escrever P2, eu vou colocar metade de P1. Beleza? Isso daqui é a nossa nova pressão. Aí, beleza. Vezes o volume, né? Que é o volume 2. Dividido pela nova temperatura. Aí ele falou que a sua temperatura foi quadruplicada. Então, ela é 4 vezes o valor da temperatura inicial. Tá bom? Aí, ó, a pressão é a mesma coisa nos dois denominadores, né? Então, a gente pode cortar os T's. Aí, olha só. Mantém esse P1, V1 aqui. E do lado de cá, a gente vai ter P1 vezes V2 dividido por 2, né? Dividido por 4. Vamos focar só nessa partida aqui. A gente vai ter divisão de frações. Você vai manter a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, aqui embaixo, a gente vai ter 8, certo? Então, a gente pode reescrever, tá meio confuso, né? A gente pode reescrever assim. P1 vezes V1 é igual a P1 vezes V2 dividido por 8. Apareceu P1 dos dois numeradores, né? Aqui é como se tivesse sobre 1. Então, pode cortar. Eu vou pegar esse 8 e vou passar multiplicando. Então, eu tenho que meu volume 2 vai ser 8 vezes o volume original. Então, ele fala aqui, ó. Pode-se considerar que o volume ocupado pelo gás será 8 vezes o valor de V1. Sim, exatamente isso. Então, esse item tá C de certo. Tá bom? Beleza. Vamos para o nosso próximo item, que é da mesma prova. Julgue os itens a seguir, tendo por base o conhecimento sobre a primeira lei da termodinâmica. Gente, aqui vai ter um comentário que eu quero fazer com vocês. Essa questão é adaptada. Tá vendo aqui, adaptada? Quer dizer que o enunciado original nessa prova do concurso era um outro enunciado, certo? A gente só chegou aqui e pediu para vocês julgarem isso aqui. Só que o gabarito é sobre o enunciado original, tá bom? Então aqui deu um problema de gabarito. Vamos ler essas questões e analisar, e na hora de dar o gabarito eu comento com vocês. Vamos lá. Questão 97. Ele fala bem assim. Para julgar, né? O calor flui espontaneamente de corpos quentes para corpos frios, mas não o reverso. Sim, o calor flui espontaneamente do corpo que tem maior temperatura e vai para o que tem menos, né? Só que isso é... Essa questão tá certa, só que olha o enunciado, ele falou bem assim. Julga os itens a seguir tendo por base o conhecimento da primeira lei da termodinâmica. Quem afirma isso que está escrito na questão 97 é a segunda lei da termodinâmica. Então, apesar do que está escrito aqui estar certo, não é o que o enunciado pediu. Então, a gente vai marcar errado, tá? O que está escrito está certo, só que por ser uma outra lei da termodinâmica, o gabarito tá errado, tá? Deu para acompanhar o que eu quis dizer no raciocínio? Tá bom. Aqui, 98. Naturalmente, processos tendem a se mover no sentido de estados mais desorganizados ou de maior entropia. Sim, isso aqui acontece, certo? E a segunda... Só que... Não, perdão. Isso que ele escreveu tá certo, só que, de novo, quem fala isso aqui é a segunda lei da termodinâmica. Ele tá pedindo, ó, a primeira lei da termodinâmica. Então, esse item a gente vai ter que marcar como errado, tá? Aí aqui, item 99.
Não se pode produzir máquinas térmicas com 100% de eficiência. No caso de um gás ideal, a lei de Avogadro estabelece que, sob as mesmas condições de temperatura e pressão, volumes iguais de dois gases contêm o mesmo número de moléculas. De novo, o que está escrito aqui está completamente correto, sim? Só que, de novo, quem diz isso é a segunda lei da termodinâmica, não a primeira. Então, o item tem que ser marcado como errado, tá bom? Então, esses itens, eles estão com... Eu acho que eles estão com erro de gabarito, tá? Mas se o enunciado fosse, julga esses itens como VOF, estaria todo mundo certo, tá bom? Vamos partir para a próxima. Aqui, gente, esse tipo de questão aqui de termodinâmica que eu vou fazer agora, de gráfico, despenca em prova de vestibular da UNB e também cai muito no Enem, tá? Vocês têm que saber fazer. Ó, vamos ler o enunciado primeiro. Julgue a veracidade das afirmações a seguir a partir da análise do diagrama pressão versus volume de um gás ideal. Vamos lá. 100. Nas transformações ABC, o gás ideal realiza um trabalho menor que nas transformações ADC. Então vamos lá. Ele falou transformação de A pelo ponto B e pelo ponto C. Então sai daqui, olha no desenho. Vem pelo ponto B e depois vem para o estado C, tá bom? Então deixa eu escrever aqui, ó, 100. O trabalho no caminho ABC é a mesma coisa que o trabalho no caminho AB somado com o trabalho de B até C, tá bom? Vamos lá. Pro gás ter um trabalho, para você fazer um trabalho sobre um gás, ou o gás fazer um trabalho sobre você, o volume dele tem que necessariamente aumentar ou diminuir. Tem que mudar. Vamos lá, olha no ponto A. Eu tenho uma pressão de 2P0 e eu tenho um volume de V0. Então, o volume no ponto A é de V0. Perceba que quando ele sai do ponto A e vai para o ponto B, o volume não mudou, o volume continua sendo V0. Tá, teve uma variação de volume? Não. Então eu falo que de A até B não teve trabalho. Então o trabalho aqui foi 0. Então o trabalho nesse caminho vai ser só o trabalho de B até C, tá? Então, ó, de B até C. O trabalho do gás é numericamente igual ao gráfico dessa área. Então a gente vai calcular essa areazinha daqui, ó. É a área dessa curva até o eixo X. É numericamente igual à área. Essa área é o que? É base vezes altura, né? A base é esse tamanho daqui. 2V0 menos V0 é justamente V0, né? E a nossa altura está indo de 0 até P0. Então, o trabalho no caminho ABC é justamente isso daqui. Tá bom? V0 vezes P0. Vamos fazer a mesma coisa para o outro caminho. O outro caminho é o caminho de A até D até C. Então, olha no desenho. Deixa eu mudar de cor. Vamos botar verde. Então, vai ser o caminho de A até D. E depois de D até C, tá bom? Perceba que no ponto D ele tem um volume de 2 vezes V0. E no ponto C o volume é o mesmo, 2V0. Então, de D até C não realizou trabalho. Então, vou falar que o trabalho de ADC vai ser o trabalho de A até D, somado com o trabalho de D até C. Só que esse trabalho daqui é 0. Aí, de novo, esse trabalho de A até D é a área do gráfico. Então, seria essa área daqui. É a área da curva até o eixo X, tá bom? Então, vamos lá. Isso aqui vai ser base vezes altura. A base é a mesma coisa, é esse tamanho daqui, né? 2V0 menos V0. Então, é só V0. A altura agora é toda essa altura daqui. Então, é de 0 até 2P0. Ou seja, vai ser 2 vezes V0, P0. Tá vendo que isso aqui é o dobro disso daqui? Então, a gente pode falar que... Opa, como que volta? Aqui, deixa eu tirar isso. Então, a gente pode falar que o trabalho de ADC é maior que o trabalho de ABC. Vamos voltar no enunciado. Ele fala assim, ó.
Na transformação ABC, o gás realiza um trabalho menor que na transformação ADC. É menor, né? Então esse item tá correto. De boa? Deixa eu voltar pro azul, porque eu acho o verde ruim de ver. Vamos fazer de roxo? Roxo é legal. Aí aqui, ó, item 101. Ele fala assim: as transformações AD e BC são transformações isocóricas. Vamos olhar lá no enunciado, no gráfico. AD. Beleza. De A para D, o que se manteve constante? A pressão, tanto no ponto A quanto no ponto D, a pressão era 2 vezes P0. Quando a pressão não muda, qual que é o nome que a gente dá? Isobárica. Então, pode ser isocórica? Não, é isobárica. Então, esse item está errado por causa disso. Tá? Errado, nem tem que fazer conta. 102. A temperatura do gás no ponto A é a mesma que no ponto C. Então, beleza. Vamos analisar só o ponto A. Se tá só no ponto A, não tá tendo transformação. Quando não tem transformação, a gente tem que usar PV igual a NRT. Só que com as características do ponto A. Então, eu tenho a pressão no ponto A, o volume do A e a temperatura no A, né? Vamos fazer o seguinte. Eu quero isolar essa temperatura, porque é o que ele perguntou no enunciado. Então, ó, temperatura no ponto A vai ser PAVA sobre NR. Aí você olha no gráfico, o valor de PA é quanto no ponto A? É 2P0. Então vai ser 2P0. No ponto A, olha no XX, o valor de V é V0. Dividido por NR. Tá? Então isso daqui é o valor da temperatura no ponto A. 2P0V0 sobre NR. Vamos fazer agora a mesma coisa para o ponto C que ele pediu, né? PV é igual a nRT, só que no ponto C. Isola essa temperatura. Então, eu vou ter a pressão no ponto C vezes o volume no C, dividido por NR. Vamos lá, ponto C, achei ele no gráfico. A pressão no ponto C é P0. O volume nele é 2V0. 2 eu vou botar antes, porque está multiplicando, né? V0. Dividido por NR. Gente, isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. Então, posso falar que as temperaturas são iguais, não posso? Posso. Então, esse item aqui tá certo. Aí, item 103, ó. Nas transformações de A para B e na transformação de D até C, o gás não realiza trabalho. Lembra que ele não realiza trabalho se o volume não muda. Aí, ó, no gráfico de A para B, o volume é o mesmo, então não realiza trabalho, tá certo? De D até C, o volume também não muda, então esse item tá certo também. Aí, item 104. Entre os pontos assinalados no diagrama, o que representa a temperatura mais elevada é o ponto D. Tá, a gente já calculou a temperatura no ponto A e no ponto C. Então, falta a gente calcular a temperatura em outros dois pontos, que é o ponto B e o ponto D. Então, vamos lá. Temperatura no B, eu já sei que vai ser a pressão do B vezes o volume do B dividido por NR, né? A pressão no ponto B é P0 e o volume lá é V0. Tá, então a gente já viu que a temperatura no ponto B é menor que no A e no C. Agora, vamos descobrir quanto que é a temperatura no ponto D. É a pressão do D vezes o volume do D dividido por NR. Cadê o ponto D aqui? A pressão lá é 2P0 e o volume lá é 2V0. Então, 2 vezes 2, isso aqui vai ser 4 vezes P0, V0, dividido por NR. Então, o D, a temperatura no D é maior que em todos os outros pontos. Então, esse item tá certo, né? Ó. Opa. Sim, esse item tá certo. De boa até aqui? Esse item é importante. Vamos passar para o próximo. Na próxima página. Beleza, terminamos a frente 2, vamos entrar na frente 3 agora. Ele deu aqui no item
um fio aqui que está fluindo uma corrente I2, né? Essa corrente está fluindo para a direita. E ali em cima ele colocou uma espira circular, né? De raio R com uma corrente que ele chamou de I1, que dentro dessa espira está fluindo no sentido horário. Aí ele deu que a distância desse fio aqui até o centro da espira é 3 vezes o raio dessa mesma espira, né? Aí vamos ler o enunciado. Uma espira circular de raio R é percorrida por uma corrente I1. No mesmo plano, a uma distância 3R, tem-se um longo fio retilíneo percorrido por uma corrente I2. Determina a relação I2 dividido por I1 para que o vetor de indução magnética resultante no ponto O seja nulo e marque o resultado no gabarito. Considere o π sendo 3,14 e despreze partes fracionárias caso existam. Então a gente aprendeu que sempre que você tem uma corrente fluindo em um fio, vai gerar ao redor um campo magnético. E esse campo magnético tem um formato circular. Esse campo magnético ele pode estar circulando no sentido horário ou anti-horário. Para descobrir qual é o sentido de rotação, você vai usar a regra da mão direita, né? Que você pega a mão direita, aí o dedão tem que estar apontado para o mesmo lado que a corrente. Com os outros 4 dedos, você finge que vai pegar o fio. Aí, quando esses dedos estão fingindo que estão pegando o fio, eles têm um sentido de rotação, que é a mesma rotação do nosso fio. Do nosso campo, quer dizer. Então, ó. Essa corrente tá vindo aqui, tá acompanhando a bolinha? Acompanhando a bolinha? Acompanha a bolinha. Pausa. Aqui é como se a corrente estivesse para cá, né? Então, pega a sua mão direita e abre em cima da espira. Seu dedão tem que estar apontando para o mesmo lado que essa setinha roxa, porque é para onde a corrente está indo. Então, seu dedão tem que estar para a esquerda. Aí, com seus dedos, você finge que vai pegar essa setinha. Pegou. Seus dedos, eles estão em cima do ponto O, dentro da espira, eles estão tendendo a entrar na tela, não é? Então, quer dizer que o campo gerado pela corrente 1, ou seja, o campo B1, ele tende a entrar. Se ele está entrando, a gente representa por um X, tá? Então ele está entrando. Depois a gente calcula isso. Agora olha para a corrente I2. Ela está vindo para cá, né? Então, você vai pegar esse fio de tal forma que o seu dedo fique apontando para a direita. Se você for pegar esse fio, os outros dedos eles vão entrar na parte de baixo, certo? E na parte de cima eles tenderiam a sair da tela. Então, nessa região, o campo devido à corrente 2 está saindo. Então, aqui é o nosso B2. Se ele está saindo, a gente representa por isso aqui, tá? Se a gente estivesse vendo isso de ladinho, isso aqui que eu desenho é a nossa espira, tá? O campo B1 está entrando, né? Então, ele estaria para baixo. E o B2 estaria para cima, saindo da tela. A gente teria mais ou menos isso daqui, tá bom? Ele quer que esses dois campos, que o campo resultante seja nulo. Ou seja, o campo resultante vai ser 0, ou seja, os dois têm a mesma intensidade. A gente pode falar que o valor de B2 é o mesmo valor que B1. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular eles. Qual que é a fórmula de calcular o nosso B1? B1 é a fórmula de calcular o campo no centro de uma espira. Vai ser μ, que depende do meio, vezes o valor da corrente, dividido por 2 vezes o raio, tá? Deixa essa informação guardadinha. Como é que calcula o campo devido ao fio da corrente 2? A fórmula é parecida, vai ser μ vezes I2 dividido por 2π, né? Aí você multiplica pela distância. Qual que é a distância? 3 vezes o raio, tá? Eu sei que esses campos vão ser iguais, então simplesmente vou igualar essas duas frações. Então, olha só. μ I1 dividido por 2R vai ser igual a μ vezes I2 dividido por 2π vezes 3R. Vamos lá. Esse 2 corta com esse 2. Esse μ corta com esse μ. Esse R corta com esse R. Então, o que eu tenho? Eu tenho I1 igual a I2 dividido por 3π, né? Essa parte aqui de baixo, a gente já vai fazer a continha. Seria 3 vezes 3,14. Ele pediu, ó, I2 sobre 1. Então, esse resultado eu vou passar multiplicando, esse 1 eu vou passar dividindo. Então, 3 vezes 3,14 vai ser I2 dividido por I1, tá?
Eu já fiz esse resultado daqui, essa conta daqui, e vai dar 9,42. Como ele pediu para desprezar a parte fracionária, isso aqui deixa de existir. Aí deu 9, né? Então, para marcar lá no gabarito, você teria que marcar 009. Então, aqui, ó, 009. Esse é o gabarito da questão, tá? Vamos descer aqui. Questãozinha do Pais agora. Ele dá essa figura aqui, né? Que você tem um prego, um ímã. E aí ele deu um zoom aqui no ímã e viu que as moléculas, elas vão ter se comportar como se fosse um ímã, né? Elas têm uma polaridade. Aí tá cada um para um lado, tá tudo desorganizado. Aí o enunciado fala bem assim, ó. Na figura acima, que mostra o ímã, uma bússola e um prego de ferro estão destacados. Tá, aqui estão destacados sítios magnéticos no interior do prego. Ao se aproximar o ímã do prego, ocorrerá a magnetização dos sítios magnéticos. Com base nessas infos, julgue o item a seguir. Tá faltando como é que fala? Uns acentos, mas ignora. 106. Em contato com o ímã, o prego torna-se um material temporariamente magnético. Seguinte, um material ser magnético quer dizer que esses sítios que ele desenhou aqui vão estar todos alinhados. Quando o prego está sozinho, você está vendo que eles não estão alinhados, está cada um para um lado. Se você pega o ímã e chega perto dele, vai acontecer isso aqui, ó, que está nessa segunda figura, ó. Olha aqui. Os sítios dele vão ficar todos alinhados com o campo magnético que está girando pelo ímã. Então, enquanto isso aqui estiver acontecendo, esse prego vai estar magnetizado, ele vai funcionar como um ímã. Tá bom? Então essa é a questão 106, ó. Em contato com o ímã, o prego torna-se um material temporariamente magnético. Esse item aqui tá C de certo, tá? Aí aqui na questão 107 ele fala bem assim, ó. A figura a seguir esboça corretamente a magnetização dos sítios magnéticos e a orientação da bússola. Se você só olhar a orientação dos sítios magnéticos, está certo, tá todo mundo alinhadinho. Só que olha só comigo. Aqui embaixo ele colocou a bússola, certo? E aqui em cima ele colocou o ímã. Lembra que lá em magnetismo, vocês viram que polos iguais se repelem? Então o polo norte está aqui apontando para baixo. Tá vendo esses sítios? Tá vendo que aqui o polo norte deles está apontando para cima? Na realidade, tinha que ser ao contrário. Eles deviam estar todos de cabeça para baixo. O polo norte deles devia apontar lá para baixo e o polo sul devia estar apontando para cima. Então é isso que transforma essa questão em errada, tá? Vamos pro próximo item. Questãozinha que também caiu no Paz. Vamos ler aqui, ó. A respeito de campo magnético, faça o que se pede no item a seguir, que é do tipo C. Aí ele falou assim, ó. Assinale a opção que melhor descreve a relação entre corrente elétrica e campo magnético induzido. Basicamente, ele deu 4 desenhos e quer qual que representa certo a regra da mão direita. Vamos lá, vamos começar pelo A. A corrente está descendo, né? Então você vai pegar a sua mão direita, vai fingir que vai pegar o fio. Então seu dedo tem que estar para baixo. Quando os seus outros dedos, os seus 4, vão pegar, eles vão rotacionar no sentido contrário ao que está indicado. Tá vendo que nesse campo aqui está no sentido anti-horário? Não, o certo seria no sentido horário. Então não é a letra A. Letra B. A corrente está assim, fluindo assim, ó, tá acompanhando a bolinha? No sentido horário nessa espira. Vou pegar esse ponto aqui. Se você fosse pegar aqui, seu dedão ia estar para cima e os seus outros dedos iam estar entrando aqui e saindo aqui. Então o campo teria sentido contrário. Então essa questão B está errada. A letra B, quer dizer. Letra D, ó. A corrente está para cima, né? Então, seu dedão está para cima, de acordo com ela, correto. Aí esses dedos fecharam nesse sentido. Tá vendo que o sentido do campo tá no sentido horário? Não, tá no sentido anti-horário, perdão. E o que ele desenhou tá no sentido horário? Então não pode ser a letra B. Letra C. É como se a gente tivesse a corrente aqui nessa espira, né? Então vamos lá. Nesse ponto aqui ela tá para cá. Então você vai pegar com a sua mão direita, seu dedão tem que estar apontando para a direita e os seus dedos vão entrar nessa região e sair nessa região. Ou seja, aqui o campo está correto. Então a resposta certa aqui é a letra C, tá bom? Show, vamos passar para a próxima questão. Na próxima página. Certo, essa aqui caiu no vestibular da UNB 2019, ano passado.
Fala bem assim, ó. A figura a seguir ilustra uma situação em que uma partícula P, com carga elétrica de 1 coulomb, é expelida por um vento solar e, ao atingir o campo magnético terrestre, move-se ao longo de uma trajetória circular com uma velocidade angular de π 900 menos 1 segundo a menos 1. Gente, lembra que quando você tem um número elevado a menos 1, é a mesma coisa que escrever assim, ó, 1 sobre o número, tá bom? E lembra que ele falou de velocidade angular, então é da aula de movimento circular. Esse aqui é a velocidade angular dele. Π sobre 900, 1 sobre segundos, tá? Aí, ó, considerando essas informações, julgue os itens que se seguem. Na situação ilustrada, o campo magnético terrestre não realiza trabalho sobre a partícula P. Tá certo, ele tá vendo as linhas de campo aqui? Tá vendo que a trajetória do P tá em cima da mesma linha de campo? Sempre que ele estiver andando sob a mesma linha de campo, não tá realizando trabalho, tá? Só vai ter trabalho se ele saísse dessa linha e fosse para uma linha de cima ou para uma linha de baixo. Aí sim a gente teria trabalho sendo realizado, tá bom? Então essa questão 109, ela tá certa, tá bom? Aí questão 110. Ao se deslocar em uma trajetória circular com a velocidade angular citada no texto, uma partícula P de carga igual a 1 coulomb produzirá corrente de valor igual a 450 elevado a menos 1 ampere. Vamos lá. Aqui a gente vai ter que lembrar um pouquinho das equações lá de movimento circular, tá bom? Então vamos aqui, ó. Espera aí. Vamos lá. Você tem que lembrar que a 110. No movimento circular, a gente tem uma equação principal que a gente sempre usa, que é a equação que relaciona a velocidade linear, que é o v, com a angular. É só você pegar, igualar as duas e multiplicar pelo raio da trajetória. Só que não é essa daqui que a gente vai usar. Lá, a gente tem essa equação. A velocidade angular pode ser reescrita como sendo 2π vezes a frequência, ou você pode escrever ela em função do período, sendo 2π dividido pelo período, tá? Período é o tempo que leva para dar uma volta completa. Vamos isolar esse período aqui. Então, nosso período vai ser 2π dividido pela velocidade angular. Vamos lá, a gente tem o valor de 2π, é uma constante. A gente tem o valor de ômega, que é o que ele deu para aqui, ó. Ele falou que ômega é π vezes 900 elevado a menos 1. O que eu vou fazer agora? Deixa essa informação guardada, tá bom, gente? Vamos lembrar da fórmula da corrente elétrica. Corrente elétrica era a quantidade de cargas que passaram pelo intervalo de tempo que levou para elas passarem, tá? Ele falou que a carga dessa paradinha que está girando é 1 coulomb, não é? Legal. Mas vamos manter a carga aqui. O intervalo de tempo que a gente vai usar é exatamente o intervalo de tempo de um período completo. Então, no lugar de data t, eu vou colocar período, tá? Show. Qual que é o valor da carga que passa? 1 coulomb. Aí, período, a gente pode colocar esse 2π sobre o ômega, né? Então, eu teria 2π dividido pelo valor de ômega. Gente, quanto que vale ômega? Olha aqui. É π sobre 900. Então, π sobre 900. Esse 900 aqui seria segundos, tá? Beleza, eu tenho uma divisão de frações. Na verdade, duas delas. Mantém esse 1 coulomb. É aqui, ó, aqui embaixo. Mantém a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Cortou o π. Por isso que ele não falou para a gente considerar 3,14, porque não faz sentido. Nem precisa, tá? Aí aqui, ó, eu vou ter em cima 1 coulomb e embaixo 2 vezes 9, 18. Aí você repete os dois zeros, tá? Gente, coulomb por segundo é ampere, certo? Então, a gente tem que a nossa corrente é 1.800 elevado a menos 1 ampere, certo? Ele falou que era o quê? Ele falou que era 450 elevado a menos 1. Então, esse item aqui tá de erradinho, tá bom? Vamos seguir em frente, tá acabando. Aqui, ó.
Vestibularzinho de 2018. Por motivo de segurança, vários locais utilizam detectores de metal. Em geral, um detector de metal consiste em uma bobina por onde passa uma corrente elétrica capaz de gerar um campo magnético, cujo comportamento é afetado quando a bobina se aproxima de metais. Com relação aos princípios físicos envolvidos nesse tipo de dispositivo, julgue os itens. 111. Ele fala bem assim: a corrente elétrica que passa pela bobina e gera o campo magnético é denominada corrente de Foucault. Não, essa corrente elétrica a gente chama de corrente induzida. Então esse item está errado por causa disso, tá? Ela deveria ser induzida. 112. Campo magnético produz uma corrente induzida no fio condutor da bobina, a qual, por sua vez, gera um campo magnético que se opõe ao campo original. Certo. É isso aqui que você estuda lá na lei de Faraday, lei de Lenz e tal. 113. O módulo do campo magnético próximo ao fio longo retilíneo que esteja conduzindo corrente elétrica é diretamente proporcional à distância do fio. É errado, por quê? Ó, se eu quero calcular a fórmulazinha, é essa daqui. Mi vezes a corrente, 2π vezes a distância. Campo e distância. Se um aumenta, o outro diminui. Eles são inversamente proporcionais. Ele falou aqui que são diretamente proporcionais. O erro está bem aqui, então essa questão está errada. Vamos para a próxima. 114. Ao quebrarmos o ímã ao meio, devemos esperar que... Letra A. Seus pedaços fiquem desmagnetizados? Não, se você cortar um ímã, os dois pedaços vão continuar magnetizados. Então não é a letra A. Um dos seus pedaços seja o polo norte e o outro polo sul. Não, não acontece isso. C. Cada um de seus pedaços torna-se uma menor. Sim, se você pega um ímã e corta ele, por exemplo, no meio, cada uma das duas metades vão se reorganizar e cada uma delas vai surgir um novo sul e um novo polo norte, tá? Então a resposta certa aqui é a letra D. Show? Aí aqui na próxima questão ele fala bem assim, ó. Sobre o campo magnético terrestre, julgue os itens a seguir. 115. O polo sul magnético encontra-se no polo norte geográfico da Terra. Certo, acontece isso mesmo. Sei lá, como é que desenha o planeta Terra? Aqui é a América do Norte, Central e aqui é do Sul. Pronto. Aqui é o nosso norte geográfico e aqui é o nosso sul geográfico. Mas a gente sabe que aqui é o nosso sul magnético e aqui embaixo é o nosso norte magnético. Então sim, esse 115 está certo. 116. O campo magnético terrestre é mais fraco na região dos polos. Vamos lá, gente. Vamos lembrar de ímã. Vamos pegar esse ímã daqui. A gente sabe que as linhas de campo podem ser representadas tipo assim. Certo? Essa região aqui, tá vendo que as linhas de campo estão bem pertinho uma das outras? Se elas estão bem pertinhas, a gente fala que o campo é mais intenso. Aqui, elas estão mais separadas. Então aqui, o campo é menor. Se você pegar as imagens do planeta Terra, essas linhas, elas estão tipo assim. Certo? É como se você tivesse um ímã em barra aqui. Deixa eu desenhar o ímã em barra. Oh, caramba. Pronto, certo? Os polos tá aqui. As linhas de campo, elas estão mais pertinhas uma das outras aqui. Então, nos polos é onde o nosso campo tem maior intensidade. Ele fala que é a região mais fraca. Então, ele falou o contrário do que acontece. Então, essa questão tá errada, tá bom? Aí, questão 117, ó. O campo magnético terrestre surge por causa da diferença na velocidade de rotação do núcleo e da crosta terrestre. Ou seja, rotação do núcleo, vai. Essa questão tá certa. Belezinha? Vamos passar porque eu acho que é a última questão. Na próxima página. Aqui, ó. Última questãozinha que caiu na Unesp. Vamos pular esse enunciado, a gente não precisa ler não. Ele deu aqui um ímã pra gente, né?
E aqui ele deu 4 regiões do nosso espaço. A região 1, A2, A3 e A4. Aí ele quer saber qual vai ser a orientação das bússolas, certo? Deixa eu abaixar aqui para vocês verem as opções. Seguinte, as bússolas elas vão ficar alinhadas com as limalhas. Na região 1 e na região 3, as limalhas elas estão meio retinhas, né? Então as bússolas vão ficar retas. Só que elas apontam para onde? Elas vão apontar de acordo com a orientação deste campo. Lembra que as linhas saem do norte, fora e entram no sul? Então tá. As linhas elas estão saindo do norte. Então se elas saem, vai ter essa orientação. Aí elas vêm e entram no sul. A da 3 está assim, né? A da 1 vai estar assim. A da 2, a linha não tá assim, não sei se dá pra ver. Então a da 2 vai estar tipo assim. E a da 4 vai estar assim. Porque é como se ele estivesse saindo, vindo pra cá e aí entrado, tá bom? Aí ele quer saber a ordem das bússolas na ordem 1, 2, 3 e 4. A 1 tá apontando pra direita. Então não pode ser você, pode ser você, pode ser você, pode ser você. A 2 está apontando para nossa esquerda. Então não pode ser você, não pode ser você, pode ser você, pode ser você. Aí a 3 está apontando para a esquerda, para a direita. Pode ser você, não pode ser você. Então é a letra C. E para desencargo a 4 está apontando para nossa esquerda. Então tá aqui, tá? Faltou a questão 120, não está aqui a foto dela, mas tudo bem. Ele falava que tem um circuito elétrico lá, e a corrente, deixa eu escrever aqui, ó, 120. E a corrente que ia gerar era de 100 mA, tá? Você tem que lembrar que esse m é 10 a menos 3, então você teria esse 100 que é 10 ao quadrado, esse mili é 10 a menos 3 ampere. Aí o resultado disso seria 10 a menos 1, que é a mesma coisa que 0,1 ampere. Essa é a corrente máxima que a pessoa podia levar o choque lá. Aí ele falou que a pessoa pode estar seca ou molhada. Caso a pessoa esteja seca, a gente vai ter uma resistência, que é de 10 elevado à quinta ohms. Caso a gente esteja molhado, a chance da gente levar um choque é maior, né? Por quê? Porque a nossa resistência é menor. Então a gente molhado tem uma resistência de apenas 300 ohms, tá? Aí ele quer saber qual é a tensão máxima que você tem que ter lá no aparelho para que a gente tenha segurança. Então vamos lá. A gente tem que usar o sistema onde tem mais chance da gente levar um choque, que a gente molhado. Então vamos lá, primeira lei de Ohm. A tensão é igual a resistência vezes a corrente. Qual resistência que a gente vai usar? Essa daqui, porque é o menor valor. 300. Qual que é a nossa corrente? 0,1. Se você fizer essa continha, vai dar 30 volts. Acho que é isso que ele fala, né? Então esse item tá certo. Eu tô sem um enunciado aqui para ver. Beleza? Então, gente, esse basicamente foi o... Falta ainda uma questão, que é a 121. Gente, a questão 121, você pode a princípio achar que tá certa. Olha o desenho aí. Eu não tô com o desenho aqui, mas se você tiver com o seu simulado, olha aí. Tá errado porque ele usou o sentido real da corrente, tá? A gente tem que usar o sentido convencional. Então ele fez uma troquinha. Então a 121 tá E de errado. Tá bom, gente? Então essa foi a correção do simulado. Abraço, até a próxima.